Você que está isolado dentro da sua casa e não está tendo reuniões na sua igreja e de repente você foi questionado acerca da sua fé e você ficou sem resposta. Eu vou te ajudar a dar uma resposta. Fica comigo um momento. Bom, sabemos que algumas igrejas estão congregando de forma normal, seus cultos não pararam em momento algum. E pessoas dessas igrejas questionam outras pessoas acerca da fé, onde está a sua fé, porque nas igrejas delas estão acontecendo culto de forma normal o tempo todo, né? E essas igrejas se comportam de forma natural diante dessa pandemia. Mas afinal de contas o show não pode parar, né? E alguns vão argumentar, mas você sai para trabalhar, você sai para ir no supermercado. Esse argumento é o argumento mais idiota, mais imbecil que eu posso ouvir. Porque se você falar que a pessoa sai para ir no supermercado, se a pessoa sai para ir trabalhar e ela não pode sair para ir para a igreja, congregar no templo, você está dizendo que nós só encontramos Deus no templo. Porque para trabalhar, você precisa trazer o sustento para sua casa. Porque não tem jeito. Quem pode ficar em casa, fica. Quem pode ficar em home office, fica. Se o seu patrão, se você tiver a oportunidade de ficar em home office, você vai preferir pegar um ônibus lotado, pegar seu carro lotado, gastar tempo indo até o seu trabalho para trabalhar ou ficar em casa, qual que você vai preferir? Trabalhar em casa ou ir trabalhar? Alguns vão argumentar, você não vai ao supermercado? Eu te pergunto, todo mês as compras vêm até a sua casa? Eu acredito que alguns até têm essa disponibilidade, essas condições de fazer uma lista e alguém fazer compra para eles e trazer a compra até em casa. Mas a grande maioria não tem isso. Então precisa ir até o supermercado comprar o seu alimento, porque senão sua família, você vai morrer de fome. Então se você argumentar, se a pessoa sai de casa para ir trabalhar e sai de casa para ir ao mercado, não pode deixar de congregar, você está dizendo que só encontra Deus no templo. Mas não, nós encontramos Deus aonde nós estamos. Senão você vai estar concordando com a argumentação da mulher, lá em João no capítulo 4, que disse, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que tem que adorar? Afinal de contas, Jesus, aonde tem que se adorar? Qual local? Me diz. Jesus falou, eu te digo que nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, onde você estiver, você encontra Deus. Então esse argumento é o argumento mais idiota, mais imbecil que eu posso ouvir. É melhor mudar o argumento. Eu deixo para você, para nós, esse texto de Hebreus no capítulo 11, versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esse texto aqui está falando de Moisés. É interessante que Moisés, já sendo homem, ele viu um dos seus conterrâneos sendo espancado por um egípcio e foi lá e defendeu de tal forma que matou o egípcio. E isso chegou aos ouvidos de Faraó. E Faraó quis matar José, quis matar Moisés. E Moisés fugiu. Já era um homem que conhecia o Deus de Israel, já era um homem que acreditava em Deus, tinha fé, mas fugiu, porque achou mais sensato fugir diante de um perigo de morte. Mas só que teve uma segunda vez que Moisés confrontou Faraó, que diz nesse texto aqui, pela fé Moisés não ficou amedrontado, ou seja, ele não morreu de medo. Mas de repente você vai dizer, Alex, Moisés fugiu do Egito para cumprir um propósito, foi lá para Midian, ficou 40 anos, se casou com a filha de Jetro, foi forjado por Deus e Faraó queria matá-lo, morreu. Mas o segundo Faraó também ameaçou Moisés de morte. Porque quando Moisés foi anunciar a última praga, ele falou, guarda-te que não veja mais o teu rosto, porque se novamente eu te ver, você vai morrer. Moisés correu risco de morte também, a segunda vez. Só que Moisés confrontou.
ele não fugiu. Por quê? Primeiro que Moisés estava alicerçado sobre a sua fé, porque Deus deu a promessa. Quem sabe quando Moisés chegou na terra, começou a anunciar que ia resgatar o povo, tirar o povo daquela condição, daquela situação, até o seu próprio irmão chegou para Moisés e falou: Moisés, o que é isso que você está falando? Toda essa nação, quase 3 milhões de pessoas fugindo aqui do Egito. Como isso vai acontecer? Como nós vamos atravessar o deserto com milhares de crianças e idosos? Como isso vai acontecer? Como Faraó vai nos libertar? A segunda vez Moisés confrontou porque estava alicerçado na sua fé. A primeira vez Moisés achou mais sensato fugir. Se Deus falar para toda regra tem uma exceção. Se Deus falar para algum pastor, algum líder, falar continua os cultos de forma normal, eu creio que Deus vai respaldar também. Eu acredito nisso. Alguém ficou infectado, aconteceu mal, vai haver cura. Ou ninguém vai ficar. Mas é bem provável que ao findar de tudo isso aí, quando passar essa pandemia, alguns vão bater no peito e dizer: a minha igreja ficou aberta o tempo todo e não houve nenhum infectado. Aí eles vão atribuir isso à fé deles. Em nenhum momento vão atribuir a disciplina geral de outras pessoas que se isolaram, se guardaram e não deixaram a situação piorar. Agora, eu quero ver se acontecer igual a Europa, igual a Itália, a Espanha, se as pessoas vão continuar de forma normal. Quando começar a morrer gente do seu lado, aí você vai tomar as precauções, né? Aí eu quero ver, aí sim é fé. Aí sim é fé. Agora, enquanto a maioria estiver tendo a disciplina, se isolando e não tiver contaminação geral, aí é fácil. Mas fico com essas palavras. Deus abençoe sua vida, o seu dia. Deus seja contigo. Amém.